Então vamos lá, pessoal, a aula de hoje sobre implantes curtos, algumas dicas aí que a gente pode dar sobre os implantes curtos. Os implantes curtos, eles foram desenvolvidos para que a gente consiga ter em regiões de difícil acesso, onde a gente tem ali estruturas nobres anatômicas, como o nervo alveolar inferior, o seio maxilar, a região anterior com a cavidade nasal, que a gente evite dano nessas estruturas. Então, como os implantes tradicionais são implantes muito longos, a gente começou a diminuir o tamanho desses implantes. No início isso dava muito problema, porque esses implantes pequenos, de diâmetro, de altura reduzida, eles acabavam fraturando. Hoje as ligas metálicas já são muito mais confiáveis, mas para se fazer implantes curtos, normalmente a gente tem implantes de um diâmetro um pouco mais aumentado. Então, para compensar aquela diminuição na altura do implante, acaba se deixando o implante um pouco mais largo. Então, o implante realmente fica mais largo para que a gente possa fazer a instalação. A gente vai ter ali algumas possibilidades, sempre que a gente vai trabalhar principalmente em região posterior. A gente está pensando em região posterior de mandíbula e região posterior de maxila. Região posterior de maxila, seio maxilar. Região posterior de mandíbula, nervo alveolar inferior. Para que a gente evite muitas vezes enxertos nessas regiões que acabam demandando muito tempo para o nosso paciente de recuperação, acabam aumentando o custo, acabam sendo técnicas às vezes mais difíceis de serem realizadas, a gente pode lançar a mão dos implantes curtos. E vocês vão ver eu falar isso algumas vezes, de que o implante curto é sempre a primeira opção antes da realização de uma reconstrução. Porque os implantes curtos podem nos dar uma certa longevidade. A gente pode, de uma maneira mais simples, resolver o caso do paciente. Se a gente não fosse pensar em implantes curtos, a gente teria N possibilidades. Desde o momento ali da extração, onde a gente faz uma extração minimamente traumática, a utilização de um implante imediatamente dentro do alvéolo, o próprio preenchimento alveolar para que a gente ganhe um pouquinho de osso e consiga instalar um implante de tamanho regular, o uso de membranas, as regenerações ósseas guiadas, enxertos em bloco, levantamento de seio maxilar, tunelização, lateralização. Então a gente tem diversas opções. A lateralização em região posterior de mandíbula é uma opção, vai ser abordado em uma próxima aula para vocês. A distração osteogênica também, uma excelente opção, porém difícil execução, difícil manuseio dos distratores, difícil do paciente poder fazer essa distração sozinho e manter aquele distrator sempre higienizado. Enxertos interposicionais, então aumentos de rebordo para que a gente consiga instalar implantes de uma altura maior, também são opções, mas a gente vai sempre que possível pensar em implantes curtos. Tudo devido a isso. Alto custo desses enxertos, curva de aprendizado, não é simples, a gente não faz esses casos na nossa rotina clínica, são casos esporádicos e para que a gente ganhe uma curva de aprendizado muitas vezes leva muito tempo. A gente não consegue fazer uma lateralização de nervo toda semana, a gente faz uma a cada 6 meses, a cada ano, não é uma rotina do nosso consultório. Então muitas vezes a gente vai trabalhar com técnicas que a gente se sente mais confortável. A instalação de implante curto, ela também vai ter um tempo cirúrgico menor, diferente dos enxertos, que está ali escrito, um maior tempo cirúrgico, maior tempo de tratamento, porque toda vez que a gente faz enxerto, precisa cicatrizar o enxerto, esse enxerto depois de cicatrizado vai ser feita a instalação dos implantes, para depois a reabilitação protética. E todas essas técnicas de enxertia, elas não estão livres de complicações. Existem complicações relacionadas a processos infecciosos, em levantamentos de seio maxilar com a perfuração da membrana sinusal, deiscência das feridas, porque toda vez que a gente tenta ganhar, principalmente em altura, um rebordo, essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem, a ferida se abre. A gente não tem a sutura muitas vezes se preservando ao longo do tempo. E necessidade de cirurgias adicionais. Então se faz muitas vezes uma primeira reconstrução, depois uma segunda reconstrução, para depois a instalação dos implantes, e isso aumenta muito o tempo de trabalho com o paciente. Portanto, os implantes curtos eles são definidos como implantes de comprimento menor do que 10 milímetros. Alguns autores ainda colocam implantes de 8, 7 ou 6 milímetros como implantes curtos. Os de 10 eles consideram já implantes regulares. Eu gosto de considerar assim. Implante curto seria implante de 6, 7, 8 milímetros. E a gente ainda vai ter implantes extra curtos, que seriam implantes de 4 ou 5 milímetros. Foram criados esses implantes curtos, então, para resolver de forma mais simples e efetiva dos nossos casos, para que a gente
dê mais conforto para os nossos pacientes. Quando a gente olha esses dois implantes, a gente vê que um implante curto e um implante regular, eles têm tamanhos diferentes e larguras diferentes. Isso tudo para que a gente consiga ter um contato osso-implante praticamente igual. Então, muitas vezes um implante 3.3 por 9 milímetros tem a mesma área de contato que um implante de 5 milímetros, 4.3 por 5 milímetros. Às vezes um 3.8 por 8 milímetros tem a mesma área de contato que um implante de 4.3 por 5 milímetros. Então a quantidade de osso que vai estar ao redor do implante de comprimento regular ou de um comprimento reduzido, como um implante curto, é basicamente a mesma. Isso nos dá confiança então para que a gente possa instalar esse tipo de implante. Esse aqui é um caso realizado já há bastante tempo por mim e pela Fernanda. É uma paciente com ausência dos dentes posteriores e a gente vê isso recorrentemente nos nossos consultórios. E por ser muito difícil reabilitar a região posterior, volta e meia a gente pega pacientes que passaram por extrações múltiplas para reabilitar com um protocolo para conseguir botar mais um pré e um molar ou 2 molares. Então muitas vezes os pacientes acabam sendo mutilados ali os seus dentes para conseguir reabilitar a região posterior, porque reabilitar a região posterior realmente é difícil. Então a gente vai partir ali com um acesso na crista, vai fazer uma incisão relaxante. Nessa incisão relaxante sempre muito cuidado com o nervo alveolar inferior, com a saída do forame mentual, onde vira o nervo mentual, bastante cuidado, façam sempre essa incisão relaxante à distância para que vocês tenham segurança de não causar uma lesão no nervo mentual. E depois disso, fresagem para a instalação dos implantes. Então aqui é um caso onde vai ser feita a instalação de implantes Straumann. Implantes Straumann, a gente tem eles de 4 milímetros, isso é uma grande vantagem. Ele tem aquela cinta metálica, então é um implante considerado tissue level, ele fica no nível da gengiva já com aquela cinta metálica e depois a prótese é feita dali para cima. É um implante de um desenho muito bonito e muito agradável para essa região posterior de mandíbula. Então são implantes SLA Active, 4.1 de diâmetro por 4 milímetros de comprimento. E os implantes instalados lá na região posterior, já ali com o tapa implante, vocês podem ver que é um implante que fica no nível gengival. Então não é um implante que a gente deixa ele infraósseo. Ele tem uma parte tratada de roscas e tratamento de superfície e uma porção lisa. Vocês podem ver ali dentro que a gente vai ter o azulzinho é o montador do implante. Depois, em cinza, a gente vai ter a parte lisa, bem polida, para que isso fique em contato com a gengiva. E ali depois a gente vai ter a parte de tratamento de superfície, onde possuem as roscas do implante. Então uma parte fica no osso, uma parte fica na gengiva. E aqui está o caso reabilitado imediatamente, então vocês podem ver que ele fica realmente onde tem as roscas, até onde tem o tratamento de superfície, fica no osso, e depois a parte mais acima fica em contato já com a gengiva. E depois, esse caso, 1 ano já, depois da Fernanda ter instalado as próteses definitivas. Então, um caso bem reabilitado, uma paciente que usa prótese total superior, então ajuda também, uma paciente com uma mordida já de força reduzida, e isso a gente sempre deve levar em consideração todos os aspectos antes de determinar uma técnica para a realização. Vamos para o último caso aqui então. Esse caso é muito interessante, é um caso de um paciente que vai fazer uma cirurgia ortognática. Ele já tem a ortodontia encaminhada, então a gente vai agora instalar implantes posteriores para que eu consiga ter provisórios lá na hora do procedimento cirúrgico da ortognática para ter maior estabilidade dos modelos. Então na hora que movimentar as duas arcadas, eu vou ter uma maior estabilidade posterior para que a minha cirurgia tenha mais segurança. Então lado direito e lado esquerdo. Uma coisa importante da gente observar já num primeiro momento é paciente de difícil higienização, então a gente também tem que levar isso em consideração. Paciente com perda óssea e gengival considerável. Então, numa foto clínica, a gente já consegue observar esses dados. Tem perda óssea, tanto em espessura quanto em altura, tem perda de volume gengival. Então, tudo isso a gente vai ter que ir trabalhando ao longo do caso. Então tá lá, mais uma vez, incisão na crista, contorna o segundo pré-molar, descolamento total, perfurações para a instalação dos implantes. Então aqui na região anterior é um implante de comprimento de 9 milímetros e na região posterior um implante de 4.3 por 5 milímetros, um implante curto. Sempre que possível a gente
deve unir esses implantes curtos. Então vamos sempre tentar instalar um implante próximo, de preferência um implante de um comprimento maior, mas quando não for possível, pode colocar 2 implantes curtos ou até mesmo ele pode ser feito de forma unitária. Mas sempre que possível, biomecanicamente, é melhor a gente ter esse implante unido a um outro implante, de preferência de um comprimento maior. Então, perfuração dos implantes, instalação dos implantes. Vocês podem ver que a perda óssea ela não é só em altura, é uma perda óssea também em espessura. E ali naquele implante, na região mais anterior, a gente tem fenestração. Então essa fenestração vai precisar ser corrigida. Lá atrás o rebordo ele já é mais largo, porém a altura reduzida. Então a gente coloca um implante curto, todo ele circundado de osso. Na região anterior o rebordo é mais fino. Então ali a gente vai precisar também realizar uma reconstrução. E aí uma reconstrução com PRF mais biomaterial é um implante que está 90% em contato ósseo, a gente vai apenas ali ter ganho de volume. A gente não está pensando ali propriamente em osso-integração, a gente quer volume e quer estabilização desses tecidos no longo prazo. Então, picotado PRF, associado com biomaterial e colocado na região vestibular. Por cima de tudo isso, uma membrana de PRF, com o intuito apenas de favorecer a cicatrização gengival. Essa membrana ela não dura por um tempo muito grande, então a gente não pode considerar a membrana de PRF como uma membrana para regeneração óssea guiada. Essa membrana é apenas com o intuito de fechamento da ferida, para que essa ferida cicatrize um pouco mais acelerada. Suturas, e aí vamos realizar aqui, vamos rever o caso 5 meses após a instalação dos implantes. A gente consegue ver ali por transparência da gengiva em azulzinho os tapa-implantes, onde a gente agora vai realizar a reabertura. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Isso é extremamente comum em regiões posteriores de mandíbula. A gente teve uma perda óssea ao longo do tempo, em espessura, teve uma perda óssea em altura e a gengiva, nesse caso, vai embora também. A gente perde gengiva ceratinizada. E como é um paciente de 20 anos de idade, vai realizar uma cirurgia ortognática, é um paciente que eu vou acompanhar por muitos anos, eu tenho que pensar que esses implantes têm que ter uma durabilidade longa. Para isso, eu preciso ter gengiva espessa. Então, a gente vai manusear agora, no momento da reabertura, o tecido gengival. Aqui um raio-x pós-implantes instalados, então antes de realizar a reabertura. Vocês podem ver que é um paciente que tem ausência também na região anterior de maxila, que depois vai ter que passar por uma enxertia nessa região. Um caso bem limitado, um paciente com higiene difícil, vários tratamentos endodônticos, mas a gente vai trabalhando até chegar num resultado interessante. Feito então a reabertura, a gente vai realizar uma reabertura aqui de maneira diferente, porque como eu não tenho gengiva ceratinizada, eu vou ter que ter ganho de gengiva ceratinizada. Para que eu tenha ganho de gengiva ceratinizada, eu preciso de um enxerto gengival livre. O enxerto gengival livre ele não é muito estético, mas essa região é uma região não estética. Então eu posso trabalhar com enxerto gengival livre. É a minha melhor opção de trabalho nessas regiões. Então a gente vai fazer uma incisão de maneira a dividir o retalho. Então a gente vai dividindo o retalho. Vocês podem observar ali que tem o cicatrizador e logo abaixo do cicatrizador a gente tem o periósteo. A gente não consegue ver o osso. Tem o periósteo por cima do tecido ósseo. E o periósteo é extremamente importante para que o nosso enxerto gengival livre venha a se aderir, venha a ter nutrição e com isso a gente ganhe essa gengiva ceratinizada. Depois disso a gente vai lá na região palatina, também tópico de uma outra aula de manipulação de tecidos. Vai lá na região palatina, remove epitélio e conjuntivo, posiciona na região suturas, suturas em X, suturas em U, suturas que aproximam o enxerto no leito receptor. Vamos dar aí 1 mês de intervalo de um lado para o outro. Por que 1 mês? Porque a gente foi lá no palato do paciente para não trabalhar em 3 regiões, porque eu precisaria remover uma grande faixa de gengiva do palato e reabrir os 2 lados do paciente. Então seriam 3 áreas operadas. Então eu preferi fazer tudo de um lado, removi o enxerto do lado direito, coloquei enxerto do lado direito. Agora vou remover enxerto do lado esquerdo, vou colocar no lado esquerdo. Então, de novo, reabertura, retalho dividido, vocês podem ver o periósteo todo íntegro. A gente ali na região dos implantes vai remover o periósteo, então a gente vai realmente remover para que a gente tenha acesso para a instalação do cicatrizador. E depois disso, o mesmo procedimento. Então, colocação de um enxerto gengival livre, sutura aproximada no leito receptor.
e aí a gente vai observar esse caso com o passar dos dias. Em torno de 15 dias a gente tem esse primeiro aspecto, o paciente com bastante placa, paciente com higienização deficiente, a gente nesse caso orienta o paciente a não ficar escovando a região enxertada, mas a gente já vê que o enxerto sai daquela coloração bem branca para uma coloração de integração. A gente já consegue ver que o enxerto está se integrando nesses primeiros 15 dias. E depois ali o aspecto em torno de 45 dias, a gente já consegue ver um excelente volume de gengiva ceratinizada. E aí, depois disso, a gente fica muito mais tranquilo para entregar o caso para o protesista ou para iniciar mesmo a realização de modelagem gengival, confecção de perfil gengival com provisórios para depois, no futuro, realizar as próteses definitivas. Então, para a gente concluir essa aula, os implantes curtos, eles devem ser sempre a nossa primeira opção em região posterior de mandíbula. Sempre. Sempre que eu puder, sempre que eu tiver um mínimo de altura óssea, primeira opção, implantes curtos. Por quê? Porque todas as outras opções vão demandar alto custo, curva de aprendizado, dificuldade técnica, custos. Então, sempre que possível, a gente vai instalar implante curto e vamos ir acompanhando. Quem sabe esses implantes curtos vão durar 10, 20, 30 anos. Mas esse meu paciente postergou uma cirurgia de enxerto. Às vezes ele não vai nem precisar de uma cirurgia de enxerto. Então, se eu tenho ali um primeiro degrau a subir, eu subo esse primeiro degrau e lá num segundo momento, se necessário, a gente sobe mais algum degrau da nossa escada. Então, a gente não vai lançar a mão já num primeiro momento de fazer uma cirurgia grande, reconstrutiva, difícil, para que a gente seja muito mórbido com o nosso paciente. Então, sempre sendo mais conservador no momento inicial, para depois, se necessário, a gente ser um pouco mais invasivo. Eles possuem uma limitação estética principal, porque lá na região posterior, muitas vezes esses dentes acabam ficando muito longos, o paciente teve perda óssea, então fica com um dente muito longo, e isso acaba ficando esteticamente não tão bonito. Mas é uma região posterior, o paciente ali está precisando de dentes para mastigação, não é uma área que a gente quer o dente mais bonito do mundo, o dente mais claro do mundo, então o paciente realmente ele precisa de função mastigatória. Porém, eles também têm uma limitação que, como são implantes de 5 milímetros, 4, 5 milímetros, qualquer pequena perda óssea, 1 milímetro de perda de osso, 2 milímetros de perda de osso, já é muito, já representa muito para esse implante. Se a gente perder ali 2 milímetros, 2 milímetros e meio de osso, a gente já perdeu 50% da inserção desse implante. E aí, com isso, a gente pode acabar vindo a ter a perda e falha do implante. Mas são excelentes opções, a gente deve lançar a mão porque são tecnicamente muito simples e podem nos dar uma longevidade bem interessante. Então, sempre que possível, utilizem de implantes curtos. As dicas de hoje eram essas, a gente vai continuar se vendo nas próximas aulas.